bom dia Edson, bom dia aos fotógrafos que aqui presentes, bom dia a Ana Lúcia, o Claudinei, que está aqui presente representando aqui a Prefeitura, bom dia telespectadores. Com a graça de Deus, às 10h29, declaro aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto de lei número 24/19, que dispõe sobre a diretriz para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e de outras providências, realizada em 24 de maio de 2019. Solicito do vereador Marquinhos que faça a leitura do projeto em questão. Bom dia, senhor presidente, Ana Lúcia, Claudinei, vereador Veinho, Edson e as meninas fotógrafas. Bom dia, Davi também. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei 24/19, de 30 de abril de 2019. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Paulo Fernando Barufo da Silva, prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei estabelece, nos termos do artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre alterações na legislação tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal, de que trata o artigo 169 do inciso 1 da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração municipais. Artigo 2º. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2020 são especificadas no anexo de metas e prioridades, integrante desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite a programação da despesa. Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Capítulo 3 das metas fiscais. Artigo 3. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2020 são estabelecidas no anexo de metas fiscais integrante desta lei, desdobrado em: Tabela 1, metas anuais. Tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Tabela 6, avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS. Tabela 6.1, projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores do Plano Previdenciário. Tabela 7, estimativa e compensação da renúncia de receita. Tabela 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Capítulo 4, dos riscos fiscais. Artigo 4. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais integrantes desta lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros,
que não esteja totalmente sob o controle do município. Capítulo 5 da reserva de contingência. Artigo 5. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 1º. A reserva de contingência será fixada em, no máximo, 1% da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Inciso 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada no todo ou em parte para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. Capítulo 6. Do equilíbrio das contas públicas. Artigo 6. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão de receita e das despesas, dos gastos com o pessoal, da dívida dos ativos sem prejuízo, do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no plano plurianual vigente em 2020. Capítulo 7. Da programação financeira, cronograma mensal de desembolso de metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Artigo 7. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com previsão de ingresso das receitas. Inciso 1º. Integrarão essa programação as transparências financeiras do Tesouro Municipal para órgãos da administração indireta e destes para o Tesouro Municipal. Inciso 2º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira, devendo ocorrer na forma de duodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 8. No prazo previsto no caput do artigo 7, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação de receitas estimadas, com a especificação em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa. Inciso 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, a frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. Inciso 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo. Inciso 3. Na limitação de empenho e movimentação financeira serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social. Inciso 4º. Não serão objeto de limitação de empenho e de movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais. Inciso 5º. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira desde
desde que a frustração de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino as decorrentes de outros recursos vinculados. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Inciso 7. Em face do disposto no inciso 9, 11 e 17 do artigo 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o inciso 1º deste artigo também incidirá sobre o valor das emendas individuais eventualmente aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Inciso 8. Na ocorrência de calamidade pública serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Inciso 9. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Capítulo 8 das despesas com pessoal. Artigo 9. Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal número 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com o pessoal para: primeiro, concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou estruturas ou alteração de estruturas de carreira. Segundo, admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Inciso 1º, os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver: primeiro, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Segundo, lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. 3. No caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Só para comunicar aqui a todos que esta audiência pública está sendo apresentada e vai ser em 2 turnos. Porém, hoje, dia 24, que é sexta-feira, e no próximo dia 29, que cairá na quarta-feira, às 10 horas da manhã também. Vou comunicar aos senhores. O projeto está à disposição para discussão e apresentação de emenda por parte dos interessados. Como ninguém vai se manifestar agora, nobres vereadores, e podemos também estar fazendo essa emenda até a próxima semana, né? Então, nós temos até o dia 29 para apresentar, e aí bater um papo também com o pessoal, para que todos possamos entrar no entendimento. Tá certo? Então, não tendo mais nada a ser tratado, às 10 horas e 41 minutos, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos, um bom dia e fique com Deus.